Olá, bem-vindos ao podcast da Guru. Eu sou Rose Mendes. Hoje temos um convidado muito especial, Marquinhos, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, parabéns por esse projeto maravilhoso e de verdade estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Um prazer. Faz muito tempo que gostaria de ter gravado antes. Marquinhos é um terapeuta quântico e para mim é uma alegria ter você aqui presente nesse podcast. E para nossa audiência que não sabe o que é uma terapia quântica, poderia nos explicar, Marquinhos, em que consiste a nossa audiência, o que é uma terapia quântica? Essa pergunta é muito boa e na verdade assim, é uma das perguntas que eu mais ouço, né? Porque quando eu comecei agora a desenvolver esse trabalho como terapeuta quântico, muitas pessoas perguntam: Marquinhos, o que é isso? Defina isso para mim. Então, assim, começar o podcast com essa pergunta, obrigado, até para a gente poder esclarecer melhor para as pessoas. A história da minha vida nesse mundo começou assim. A minha mãe é uma pessoa que ela sempre gostou de ir em várias religiões. Na verdade, eu não pedi permissão para ela para falar sobre ela, mas acho que não vai ter problema. Então, a minha mãe, na verdade, ela sempre foi em várias religiões quando eu morava no Brasil. Então, uma coisa muito interessante que aconteceu, que quando eu ia numa religião, a pessoa revelava que eu sempre, na verdade, ia fazer muitas coisas assim com as minhas mãos. Só que, na verdade, quando você recebe essa informação, você não acredita quando tem 14 anos, né? Então você começa a imaginar, era muito jovem. E depois, com 18 anos, eu tive uma outra experiência também, numa outra religião, e falou: pô, Marquinhos, você veio com um dom e você só tem que confiar. E eu fiquei com aquilo, né? Mas também não levei a sério. E quando eu vim para a Espanha, eu percebi que, assim, meu lado espiritual, me distanciei um pouco. Não vou mentir para você. Porque no Brasil eu cheguei a ser batizado na igreja evangélica, tinha uma comunhão com Deus muito grande nesse momento, né? E quando eu vim para cá, eu vi que eu tinha essa conexão com Deus, mas não era como era no Brasil. Só que aconteceu uma coisa curiosa. Chegou um momento, um pouco antes da pandemia, eu fiz uma importação com 2 sócios de um container de uma bebida alcoólica Uau! que chamava Bendita Caipirinha. Bendita, eu lembro Você algo, lembra? lembro. Bendita Caipirinha. E a gente tinha 4 sabores, assim. E aí eu comecei a participar de alguns eventos para divulgar o produto. E eu fui para uma feira em Valladolid, em Madrid. E aí tinha uma pessoa lá que trabalhava nessa empresa italiana, que a gente estava fazendo a colaboração. E ela falou para mim, ela falou: Marquinhos, deixa eu ver tua mão. E naquele momento, ela estava estudando muito sobre mapa astral. Eu falei: claro, deixa. E aí ela viu e ela: uau, Marquinhos, é que na verdade você veio com uma missão e você tem o dom xamã, que no Brasil é conhecido como, acho que, curandeiro, as Curandeiro, coisas. sim. Que hoje, na verdade, eu acho que está muito bem definido como quântico. Porque nós somos energia, tudo é energia, né? E aí eu falei para ela, eu falei assim, ó, na verdade, muitas pessoas já me falaram isso no Brasil, de religiões diferentes, que tinha esse dom, mas eu nunca levei a sério. Como que é? Ela falou: Marquinhos, você só tem que confiar, ter muita fé, que tudo vai acontecer. Tudo bem. Então, o que eu fiz? Primeira pessoa que eu dei essa notícia foi a minha mãe. Liguei para ela e eu falei: mãe, uma vez mais, porque como a senhora sempre me acompanhou em todas essas experiências e você não está aqui agora, na Espanha, aconteceu isso de novo e eu gostaria de provar com você. Ela falou: tudo bem. Aí eu lembro como se fosse hoje. Ela deitou no sofá da casa dela, eu estava aqui, ela desligou o telefone, fiz uma oração antes, pedi para Deus. Naquele momento, foi como se estivesse me guiando
pro pé esquerdo interno dela. E eu fiquei ali. E era como se eu tivesse uma bola de fogo na minha mão. Uau. Dia. Trabalhando o pé esquerdo interno dela. E eu, meio sem entender, que era a minha primeira experiência, tudo bem. Acabou, liguei pra ela. Falei assim, mãe, foi uma experiência muito interessante. Eu tava como se fosse com uma bola de fogo, trabalhando a parte interna do teu pé esquerdo, né? Que é um osso que tem aqui, tá? E aí nisso ela ficou muda. Aí eu perguntei, o que foi? Ela falou, Marquinhos, eu levo 3 meses sem dormir, com muita dor, exatamente nesse local onde você está falando. Para mim foi o start. Foi aí onde tudo começou. Uau. Então, é difícil você explicar, às vezes, o sobrenatural. A ciência moderna, ela vem para explicar algumas coisas. Mas tem muitas coisas que não tem como explicar no mundo espiritual. 100% real, porque a conexão que tivemos, né, os dois, tem um porquê. Há coisas que a ciência não consegue explicar, isso está mais que comprovado. Sabemos que há ciência por trás, mas a energia é algo que é real, existe. Não estamos aqui falando de religião, porque há várias, né? Como Exato, você exato. comentou, no Brasil é um curandeiro, é isso. Como se explicar um fenômeno sobrenatural de você identificar e a sua energia levar ao pé, né, da sua mãe nesse momento que ela tinha dor. E é real, que eu tenho essas experiências também. Os que já me conhecem sabem, eu trabalho com estética toda a minha vida e, e algo que eu quero tocar muito nesse podcast, que por certo, nome é o podcast da Guru, né? Guru também, Legal. explicando as pessoas no passado, há uns anos atrás, a minha equipe de marketing deu esse nome e eu me assustei. Eu falei, por quê? Eu tinha uma equipe super maravilhosa, que infelizmente, por razões, já não está. E eu, não, guru, por quê? Eu falei, uau, não, guru, guru parece que é isso também, um xamã, um guru, algo, né? E um momento eu pensei, sim, tem a ver com toda a minha trajetória profissional e sim, sou uma guru da estética, porque faço estética com propósito e eu já vivi essa experiência contigo, já provei a sua sessão e senti essa energia e somos pura energia, como eu também sou uma pessoa, não vou falar religiosa, mas sou uma pessoa de energia, eu creio muito, sou uma pessoa muito crente, coloco sempre a energia positiva em tudo que vou fazer e as minhas melhores sessões de estética com propósito, porque eu moldeo corpos, então é algo muito diferente, né? Você faz essa parte energética, essa parte quântica de curar através da energia positiva, através dessa, que é o que chamamos a terapia quântica, né? Que eu entendo dentro, assim, é o mesmo como o reiki, não? Não há, antes, o reiki era muito conhecido como uma terapia reiki energético. Exato. Qual é a diferença entre um reiki e uma terapia quântica? Na verdade, o reiki, eu acho que é o que eu uso assim como exemplo também, né? Porque, na verdade, o reiki muitas pessoas conhecem. Então fica mais fácil, às vezes, da pessoa ter um pouco de ideia, Exato, né? porque quando falamos, porque existe terapia reiki, Sim, sessão de reiki e tal, aí já é mais aceitável. Meditação, aulas de meditação, classe de meditação, sessão de reiki nas terapias alternativas, na medicina tradicional chinesa, na sim, estética, nos spas, ou seja, é o que mais vem há anos eu escuto sobre o reiki, sim. mas ninguém nunca foi a fundo. Então, agora, se oferecemos uma sessão, né? No caso, o seu trabalho é um terapeuta quântico. Ok, agendamos uma sessão com terapeuta quântico para melhorar vários estados da sua vida, emocional, ou seja, físico, o que seja, não? Mental. Então, como explicamos isso?
um reiki é aceitável, sendo que, na verdade, ninguém sabe o que é um reiki. Eu já fiz uma sessão de reiki e estamos aí deitados, aplica a energia e funciona. A pessoa Sim, sai como, uau, aliviada. sim. Então, é uma terapia sobrenatural? Eu considero que sim, também. Total, total. É sobrenatural. Como eu tive uma base muito forte evangélica, então eu, na verdade, tem uma passagem na Bíblia que fala muito, né? Que Jesus, ele fez muitas coisas. Jesus, na verdade, poderia ter sido um terapeuta quântico, um curandeiro, da maneira que você quiser definir. Ele fazia isso. Ele curava as pessoas. Então a pessoa que cura é o quê? Curandeiro. Curandeiro, Ele como, curava as pessoas. como José Guru. Exato. Porque eu curo as pessoas através da estética. Perfeito. E, na verdade, o meu trabalho vai muito mais além do físico. Eu Isso. tenho casos e casos que não posso expor, e casos bastante graves de mulheres que eu transformei suas vidas, porque veio para um tratamento de celulite, que é o que mais afeta uma mulher, o que mais afeta sua autoestima, é estar com sobrepeso, ou estar com muita flacidez, ou Sim. não aceitar a idade, é outra coisa que afeta muito. Hum. Quando sabemos que nascemos, crescemos e morremos, então está claro que vamos envelhecer. Então essa parte mental afeta tanto, sobretudo, eu sei que afeta a parte masculina também, mas por experiência, infelizmente, afeta mais o público feminino. Nós, mulheres, Sim. temos essa parte muito afetada de não aceitar o envelhecimento, não aceitar que sim, vamos ter arrugas, vamos estar flácida, sim, nosso corpinho não podemos comparar com uma mulher de 30, uma de 40 não pode ter 30, estamos falando de 10 anos menos. E uma de 30 não pode ter 20, e por aí vamos. Uma de 40 não pode comparar com uma de 50. E é fato. E isso tem a ver com a parte mental, a parte espiritual. E saber que estamos aqui de passagem por um propósito. Isso é o que eu acredito. Quanto mais a gente trabalhar essa parte quântica. Ui, meu. Tá frio aqui. Ele tá me dando espirro, né? Sim. Se possível, Rui, que tá vindo bem em cima da gente. E tal, estamos arrasando. Corta aí, corta toda essa parte. É. Super, Rui, obrigada. Porque senão depois dele vai ser eu e aí temos que parar, porque eu sou bem alérgica também. Sim. Quer anotar para ele melhorar Sim. para você? Seguimos? Então, terapia, né? Uma terapia quântica. Sim. Como funciona uma sessão, Marquinhos? Como eu estava explicando, essa base que eu tenho, evangélica, então, praticamente, eu acredito muito, porque o que transformou a minha vida nesse trabalho, na verdade, foi eu acreditar. Porque depois, mesmo tendo essa experiência com a minha mãe, porque assim, eu pensei, minha mãe não vai mentir pra mim. E é uma coisa muito séria, porque eu acredito nessa missão, eu acredito nesse propósito. Então, a primeira experiência foi com a minha mãe. Porque eu sei que a minha mãe, ela não ia falar, de repente, Marquinhos, porque de repente se eu fosse em alguém, assim, algum amigo, alguma amiga, sei lá, falar, não, o Marquinhos tá com essa ilusão, né, esse entusiasmo, eu não vou cortar. Então eu vou falar que, tipo assim, eu senti alguma coisa, eu não senti. De repente eu ia ficar na dúvida se a pessoa ia ser sincera ou não. Nesse momento eu pensei isso. Então, assim, eu fui na minha mãe. E como ela teve a experiência, pra você ver como que é a mente, é muito interessante. Porque mesmo a minha mãe confirmando tudo o que aconteceu, tá? Quando eu comecei a fazer as sessões, eu fazia a oração e eu comecei a fazer, às vezes eu meio que tinha um pouco de dúvida. Falei, meu, será que a pessoa vai sentir alguma coisa? Será que vai ter essa conexão com a fonte de energia? Por que quando eu falo com a fonte de energia? Porque na verdade nós somos corpo físico, somos corpo emocional, corpo espiritual. Então quando você tem uma dor no corpo físico, o que você faz? Vai no médico, faz um diagnóstico. Só que todo mundo sabe que a maioria das doenças do corpo físico vem do corpo emocional.
Então, para você tratar algo que você não vê, você tem que tratar com algo que também você não vê. Essa é a medicina. Então, no começo foi muito. Era engraçado, né? Porque assim, eu ficava com aquela dúvida: não sei se a pessoa vai sentir alguma coisa, que não sei o quê. Só que assim, a fé que eu tinha era tão grande, e eu acredito muito nesse propósito, nessa missão, que hoje, por exemplo, até quando eu vi você, lembra, um tempo atrás, foi justamente aqui, que eu vi você, foi uma intuição que eu tive. Eu falei, Rose, vamos provar? Você viveu em primeira pessoa como foi. Você fechou os olhos, eu fiz uma oração antes, e naquele momento da conexão, o teu corpo, como conecta o teu corpo energético, repercute no teu corpo físico. Você estava consciente, mas você viu o teu corpo, o que acontecia, os movimentos, tudo, como ia para trás, como ia curando o teu corpo energético, e isso vai repercutindo no teu corpo físico. Então, isso para mim, na verdade, é muito interessante também, porque a pessoa, primeiro, ela não toma nenhuma substância. E muitas pessoas, mas muitas, graças a Deus, que eu venho fazendo as sessões, que são pessoas que, assim, nada contra, tá? Ayahuasca, AP, cacau, seta, nada contra isso. Mas assim, eu pedi muito para Deus isso. Eu gostaria de ser um terapeuta quântico sem substância. Então, muitas pessoas falam que a sensação, ela é maravilhosa, mas não tem por meio nenhuma substância. E a pessoa, ela tá consciente, ela sente. Acho que você pode falar em primeira Eu posso pessoa sobre a falar, experiência. sim, eu posso falar em primeira pessoa porque vivi a experiência, por isso você está aqui. Eu super acredito e vivi em primeira pessoa a E aí, experiência, obrigado pela confiança, tá? Eu agradeço muito sempre. porque eu também penso exatamente igual. Já temos essa parte, de confiança, que você sabe também que eu sou uma pessoa bastante religiosa, cresci também no evangélico, a minha família inteira é evangélica, não fui batizada, porque jovem também vim à Europa, mas tenho uma conexão com Deus, com Jesus, ou seja, a minha religião familiar. Em Europa também me distanciei bastante, mas siga ali, eu tenho essa parte, e sou muito crente, não quero, não estamos aqui para falar de religião, cada um crê no que crê, só que eu tenho a minha e acredito, então eu também não sou a favor de substâncias, jamais. Também eu faço algumas sessões de estética com propósito, e eu poderia até dizer que nada a ver com a terapia quântica, mas para a audiência ou algumas que já viveram a experiência comigo em cabina, que sai e não entende nada do que passou. O que sei é que ela sai renovada com um tratamento corporal, e há um porquê, porque em cabine eu também aplico uma terapia de amor, ou poderia ser uma Isso, terapia de exatamente. reiki. Alguns casos, para que saibam, também tem alguma oração dentro Perfeito. de cabine, um tratamento. E, Quando e, eu, e as suas intenções são boas, né? sim, Porque a mão, ela é muito poderosa. As mãos, elas são sagradas. muito poderosa. E, Então, e Jesus falava já que isso tá na Bíblia, as pessoas podem procurar. Jesus deixou bem claro: tudo que eu faço, todo mundo, todo mundo pode fazer igual ou mais. Então, o próprio Jesus já deu a letra, né, para todo mundo, vamos falar assim, esse linguajar. Então, assim, todo mundo pode fazer isso. É só querer pagar o preço. exato. Há quem não acredite, né? Ou seja, podemos Sim, eu ter público respeito. dizer, não, ciência, esses dois aqui É, estão falando de quê? Ok, respeitamos, não é, estamos aqui para questionar. Há um porquê estamos falando de substância. sim, Não existe substância nessa terapia. Eu exato. fiz, eu vivi em primeira mão. E o que eu senti nesse momento? Eu senti uma energia muito positiva. E foi justo em um momento muito difícil que eu estava passando, que você próprio não sabe o que eu estava vivendo. Não, Nada. Único, nos conectamos nesse momento, você me ofereceu a sessão, eu vivi em primeira pessoa, sem substância, porque sou testemunha disso. Vivi uma terapia como um reiki, como algo. E o que eu senti depois dessa terapia? Me senti com muita energia, me senti renovada, me senti
como nesse dia, inclusive, eu tive mais clareza, Isso. muito mais clareza, eu tive uma conexão com o Exato. meu corpo. Essa terapia com você me fez, nesse dia, incluso reflexionar quem eu sou, de onde eu vim, onde vou. Foi algo assim, nesse dia que eu senti depois da sua terapia. E em nenhum momento eu te contei absolutamente nada. Um pouco assim, que não me encontro tão bem, tal, mas eu não entrei em detalhes. Você não sabe o quanto mal eu estava. Com um excesso elevadíssimo de estresse, com um excesso elevadíssimo de responsabilidade, com um excesso elevadíssimo de uma frequência muito baixa, né, que a gente pode chamar uma frequência baixa, isso aprendi contigo, que a frequência baixa, hoje, que já tem acho que mais de um ano que eu fiz essa terapia contigo, eu identifico com a nossa conversa antes desse podcast, inclusive, essa frequência baixa vem por várias razões. Vem da inveja, por exemplo, que podemos falar sobre isso. A inveja, na verdade, é uma coisa muito séria. Muito, muito, muito sério. Realmente, assim, a inveja, ela mata. E as pessoas precisam entender um pouco, assim, também, né, sobre a inveja. Porque, na verdade, eu acho que a verdadeira inveja, acho não, tenho quase que certeza, porque é o que coloca na Bíblia também, porque se a gente voltar, a gente vê que Jesus, na verdade, ele se preparou, né, dos 12 até os 30 anos. Então, na Bíblia, na verdade, não relata o que Jesus fez entre os 12 e os 30. Ele estava se preparando. Mas durante 18 anos, na verdade, ninguém sabe. Muitas pessoas, obviamente, muitos teólogos, né, que eu ouço. Então tem várias teorias, né? Mas você pode ver que quando Jesus volta, dos 30 ao 33, é morto com 33, e era um cara, na verdade, que ele não tinha muito dinheiro, né? Não era um empresário. Ele não falava sobre empresas, sobre conquistas materiais. Só que ele pregava amor. Ele curava, ele só falava de amor. Um cara puro. Se não foi, com certeza foi a pessoa mais pura que pisou nesse plano terreno. Foi Jesus. E mesmo assim mataram ele. Por quê? Porque as pessoas. Isso é uma ameaça para o ser humano. Então a inveja, na verdade, a pior inveja é essa. É da alegria, da paz. Hoje, o ser humano, ele tem inveja, e isso é muito sério, é muito ruim, da alegria da outra pessoa, da paz da outra pessoa. Porque de verdade, assim, às vezes o ser humano pode ter inveja, porque aquela pessoa comprou um carro zero, ou uma casa com piscina, mas até a pessoa não ter, ela acha que isso é um motivo, é a base sólida para ela ser feliz, ou para ela ter paz. Só que certas pessoas que sempre achou que isso é importante, quando conquista, percebe que isso não é o segredo da vida. Então isso só confirma que a inveja realmente ela é por causa dessa paz, desse amor que o ser humano tem. Por exemplo, se hoje o ser humano pudesse comprar um amor verdadeiro, paz, alegria, eu te falo que as pessoas iam pagar milhões para comprar essa pílula. Uau! Só que não existe, não vende. Não vende. Não vende. Então hoje a gente vive num momento muito delicado, né? Que nem até eu vi uma notícia hoje, antes de vir para cá, que na China os influenciadores estão sendo anulados se começar a ostentar, porque isso cria mais desigualdade social. Você é brasileiro, eu sou brasileiro. A gente sabe, a gente mora na Espanha. Eu tô há 20 anos, você 23. 23 anos, sim. Nós sabemos que o Brasil é um país com uma desigualdade social muito grande.
Inclusive, essa é a principal razão que tomei a decisão de sair do Brasil, muito jovem, porque eu tomei minhas decisões muito jovem, bem precoce, sou aquele perfil de criança precoce. E quando tomei a decisão que conheci a Europa, vim viver, eu decidi, no Brasil não quero estar. E esse assunto que estamos falando foi o que me levou a tomar essa decisão. A desigualdade do meu país, eu amo meu país, Eu também. tenho muito orgulho de ser brasileira, apesar de muitas decepções, assim dizer. Faço questão de manter a minha raiz, tenho uma raiz muito forte, tenho uma família incrível, incrível. Minha família é maravilhosa, eu tenho uma base, apesar que tenho uma história de infância bem triste por minha mãe, que faleceu, não a conheci. Então, os que me conhecem intimamente sabem que eu tenho uma história de vida muito, 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 muito forte. Que eu tenho orgulho dessa história que antes eu não identificava, mas foi essa história que fez quem eu sou hoje. Então, eu estou inclusive preparada para falar, porque eu não gostava, simplesmente eu coloquei como numa caixa Hum. esse assunto e deixei. Mas todo mundo tem um porquê de ser quem é. E eu sou quem sou por essa história de vida. Então, como tal, essa Rose Mendes que as pessoas vê falando em redes sociais, eu não exponho minha vida. Nunca quis expor, porque, para ser sincera, nunca suportei redes sociais. Agora é um boom, mas eu nem gostei antes, nem gostei agora e nem vou gostar nunca. Por isso estamos aqui, porque o meu objetivo, gostaria de falar, mas falar para chegar a pessoas, se podemos ajudar o máximo de pessoas possível. Perfeito. Quem acredita, quem não acredita, há pessoas que podem, uau, esses daí, esses gurus, ou o que seja. A mim não me importa a opinião dos outros. Eu sei o meu propósito nessa vida e eu sei o porquê eu estou aqui hoje contigo. Então, a mim me interessa chegar às pessoas que temos que chegar. E voltando à inveja, quem não temos que chegar é muito simples, pois que não me siga. E ponto, não? E o Brasil, todo esse amor que eu tenho pela minha família e tenho essa família incrível, decidi, no Brasil eu não vou viver de momento. O futuro pode ser que está destinado que vou terminar minha vida aí, de preferência na praia, na minha região, que é nasci em Pernambuco. Me manda a localização, né, Oi? Estão todos convidados, então está previsto que o meu plano futuro, porque eu sou muito de visão futura, espero que chegue, né? Porque não sabemos o que está destinado, mas se está destinado a chegar, eu quero terminar nas praias nordestinas, em uma casa bem linda de praia, já desenhei, já tenho até o desenho da casa e tal. E aí vou estar com muito sol, muita água de coco, bem assim Ó, como você falou aqui, só fazer um comentário, né? Que você falou, espero que chegue, né? É que, na verdade, o grande segredo do mundo quântico, porque nós somos por energia, né? Como você também tinha falado, pô, Marquinhos, e quem acredita, quem não acredita? A questão da energia, ela é bem clara, porque assim, você pode perceber isso. Até a pessoa que não acredita em energia, desculpa, que não acredita em nada, tá? Mas ela tem essa percepção. Ela chega num lugar, às vezes, e ela fala, nossa, que ambiente pesado. E a pessoa, de repente, não é religiosa, não tem conhecimento do mundo quântico, nada, mas ela é natural. Ou às vezes olha para alguma pessoa, ou tal com alguma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa tirou toda a minha energia. Sai automático. Independente dela ter conhecimento de acreditar ou não. Então, uma coisa que está mais, e hoje em dia, a ciência moderna, aí, de verdade, assim, as pessoas, elas estão tendo informações que tudo é energia, né? E você falou uma coisa interessante que eu também compartilho com você, não é sobre religião. Eu respeito todas as religiões, todas, de verdade. Só que é sobre, na verdade, assim, o que a gente faz no dia a dia, né, com as nossas vidas e qual o impacto que a gente tem na vida de outras pessoas. E quando eu falo também que não é sobre religião, porque tem uma estatística que fala, porque o Brasil é um país muito religioso, né, e tem muitos evangélicos. E eu amo os evangélicos.
Um beijo grande. Fui batizado. Deixa eu mandar outro beijo para esse Eu fui evangélico. batizado na Igreja Universal e Deus. que eu te falo hoje, como terapeuta quântico, a minha base é a palavra de Deus, é o amor de Deus. Só que tem um estudo que eu vi que 90% dos pastores, tá? Quem falar que não, deixa o comentário aí. Que 90% dos pastores, eles abandonam a missão. Não suportam a missão. Só Uau. 10% dos pastores continua essa missão. Isso é uma coisa energética. Porque o mundo energético, ele entra em todas as religiões. Porque nós somos energia. Pode ver, né? Teve um padre também, o padre Marcelo Rossi, eu acho. Uhum. Né, Rui? É o padre Marcelo Rossi? Ele estava com depressão. E o Fábio de Mello está com depressão. Então, peraí, vamos pensar. Um cara que o padre, ele não é casado, então podia falar, nossa, é a mulher, né? Nossa, que mal, já coloca. Desculpa, não, jamais. Já... Eu sou casado Menina? e um homem sem mulher é impossível ser feliz. Que bom, Brincando. gosto muito de escutar isso, porque e o mesmo que a parte masculina, como a mulher pode viver sem um homem? Não pode Não, ser. brincadeira à parte, assim, aí você para e analisa. Padre Fábio de Mello com depressão. Uau, isso eu não sabia. Alguns pastores também com depressão. Ok? Então, eles estão 24 horas por dia lendo a palavra de Deus, ok? Vivendo para Deus. E aí a gente fala, como pode ter depressão? Na verdade, é uma coisa energética. Nós somos energia. A gente precisa sempre estar evoluindo. Não só espiritualmente, mas o campo energético também. Porque o campo energético, considerado campo emocional, que é conhecido como a alma, é emocional. Então a gente tem que estar trabalhando isso. E aí existe várias, nas minhas conferências, nos retiros que eu faço, eu trato muito esse tema, né, de falar o que pode evoluir, o que pode aumentar a energia, o que tira a energia. Então tudo isso, na verdade, é uma coisa que o ser humano ele tem que cuidar. Se nós somos corpo físico, corpo energético e corpo espiritual, a gente tem que cuidar dessas 3 dimensões. Hoje aconteceu uma coisa de manhã, antes do meu filho sair de casa para ir para a escola. Faz um tempo, ele falou, pai, eu gostaria muito de ser como você, né? Às vezes tantas coisas acontecem, e eu que trabalho também dentro do mundo do futebol, que é um mundo só por Deus. E ele falou, mas eu queria ter esse pensamento que você tem. E eu fiquei sem resposta naquele momento. E hoje eu respondi ele. E antes dele sair de casa, ele sempre vem, me dá um abraço, me dá um beijo. Ele sai muito cedo, era 7 horas, eu tava na cama ainda. E aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele dia que você falou pra mim? Falou, pai, eu queria ser como você. Queria ter a mente que você tem. E aí eu falei, Mark, posso te falar, você vai ser muito melhor do que eu. Muito melhor. Esse trabalho que eu faço de coach esportivo, de terapeuta quântico, e eu tenho 43 anos, eu vejo você tão preparado para ter uma vida épica, maravilhosa, porque a tua mente, a tua energia é maravilhosa. Eu com 16 anos eu estava muito longe da sua energia. E aí eu falei para ele, falei só para você entender um pouco, pensa que nem você vai para a escola hoje, você precisa fazer o quê durante o dia? Beber água, você precisa se alimentar para você ter energia para o teu corpo físico. E aí eu falo, você tem que alimentar também o teu corpo emocional, que é o corpo energético. Com o quê? Os teus pensamentos. Então cuidado com o que você pensa nesse dia de hoje. Porque ele está se alimentando dos teus pensamentos. E o corpo espiritual, que também precisa se alimentar
E qual que é o segredo do corpo espiritual? Conexão com o Pai, o Criador. Então, se o corpo físico... Fica um ser humano, por exemplo, um corpo físico sem respirar. São 3 minutos. Acabou a experiência nesse plano terreno. Então a gente precisa das coisas básicas. A gente precisa respirar. A gente precisa beber água. A gente precisa se alimentar. O corpo emocional precisa de se alimentar de bons pensamentos, como o corpo espiritual precisa estar em conexão com o Pai. E foi essa explicação que eu dei para ele. Uau, que bonito. Eu tenho esse tipo de conversa com ele, na verdade, assim. E a sua reação, que te respondeu? Não, ele ficou olhando, né? E ele sempre me pede as sessões também. Ele tem 16 anos. O Mark tem 16, vai cumprir 17. Uau, e que é uma idade muito difícil, né? É uma idade muito difícil, mas eu vejo, porque assim, a obrigação nossa, de pai e de mãe, né? A gente dá os melhores exemplos. Então eu tenho 43 anos e, graças a Deus, assim, não julgo, tá? Não tô julgando ninguém, cada um faz o que quer da vida. Mas assim, meu filho nunca me viu bêbado. Nunca me viu drogado. Então ele vê que eu faço de tudo para cuidar do meu corpo físico. Faço de tudo para cuidar da minha alegria. Eu faço de tudo para manter paz no meu coração. E é interessante que o que eu vejo também, que às vezes ele sai sozinho para fazer uma caminhada na montanha, me manda um vídeo. Então eu tô vendo que devagarzinho, cada dia, cada atitude minha, cada exemplo, é uma semente que eu deixo no coração dele. É uma semente no coração dele. Exato. E ele falou uma coisa pra mim que é preocupante ao mesmo tempo, mas eu fico feliz por outro lado, triste pelas outras crianças. Ele foi pra Alemanha, que ele estuda no colégio alemão, aqui em Barcelona já faz 12 anos. E ele foi fazer um intercâmbio. E a gente tava conversando, numa ligação. Ele falou, pai, eu tô aqui, deve ter umas 100 pessoas. Eu e mais 2 garotas são os únicos que não estamos bêbados. Com 16 anos. 16 anos. Na verdade, tinha 15. Isso foi o ano passado. Eu falei, sério, Mark? Ele falou, pai, assim, geral bebendo aqui. Uau. Então, naquele momento, despertou um alerta de preocupação de como está a sociedade hoje, como está essa geração, né? Que o problema que eu vejo é que essa geração faz muitas coisas que parece que é normal. Não é normal, inclusive falando desse assunto sobre o álcool, né? Não é normal beber todos os dias, não é normal estar ingerindo essa substância todos os dias. Está mais que comprovado todos os efeitos secundários, e isso não sou eu que estou falando, aí sim é a ciência, o que é uma substância tóxica, é uma droga, né? Todos somos conscientes. E, infelizmente, ao dia de hoje, é tomada essa substância como se fosse a água que estamos tomando aqui. Exato. E falando desse assunto, que inclusive os dois comentamos que estamos em detox total. Sim. O meu termino essa semana por uns dias, depois voltarei outra vez, que é algo muito sério. Você sente que a tua energia, ela mudou? Bora. Quer aproveitar e encher de água? Sim. Pode ser, Rui. Aqui, bem aqui de trás, aqui, ó, aqui atrás. E Rui. Super interessante, vai Tá legal, Rui? Tá bom? Tá bom, Rui? Temos muito corte interessante, certo? Sim. Tu deu pausa, Rui? Eu tá gravando? Vamos. Vai. Essa substância, ou seja, seu filho com 16 anos em Sim. uma viagem com amigos. Sim. E liga pro pai para comentar que todos na verdade, ele não ligou só pra isso. A gente tava conversando porque eu perguntei, e aí, como que tá tudo, né? Aí ele falou, não, a gente tá numa festa aqui que é pra finalizar, né? Que eu já tô voltando pra Espanha. Daí ele fez esse comentário. Uau.
Esse comentário que tava praticamente, meu, todo mundo. E super interessante essa parte dessa educação linda, né? Você comentou que o seu filho nunca te viu bêbado, nunca te viu Sim, drogado. E eu concordo 100% que essa base, essa educação, que não estamos julgando nem comentando, cada um cria os seus filhos, ainda porque eu nem mãe sou, mas tem uma base familiar, como já comentei, muito importante. E tenho minhas irmãs como exemplo, que eu segui o exemplo delas, e na minha casa o álcool, ainda porque é uma família religiosa, então eu tive uma base familiar e uma base adolescente, essa fase importante na vida de um adolescente, muito importante, com muitos princípios. E isso a mim funcionou, mas também há casos que não funciona, há casos que existem pais espetaculares e os filhos não correspondem. Por quê? Porque talvez na rua eles adquiriram outros, né, outros comportamentos que eu já vi real casos que os pais espetaculares e por alguma razão na rua os filhos é totalmente ao contrário. sim. Então aí já não podemos entrar porque são fenômenos, são casos que passam que não podemos discutir porque sai fora do nosso sobrenormal, né? Mas o tema do álcool hoje em dia, eu própria, como já comentamos, estamos em detox os dois, em uma Sim. fase. Como você se sente? Eu me sinto espetacular, Exato. durmo melhor, a parte que é normal desincha, a pele, me sinto muito, ou seja, me sinto com muita energia, como se tivesse 20 anos. Eu Exato. posso, ou seja, trabalho todo dia, faço esporte, é como não me sinto cansada. Eu vejo outras pessoas que 4 coisas estão cansadas. Eu não me Sim. sinto cansada. Uma coisa interessante que eu sempre falo pra minha esposa, né? Quando a gente sai pra jantar, tudo, né? E você pode ver que quando. Vamos brindar aqui agora, né? Então o que a gente fala? Saúde. Saúde. Tem muitas pessoas que falam, não pode brindar com água. Uhum. Não entendo. Cara, é muito, na verdade, é muito engraçado. Eu sempre dou risada, porque Nunca falei desse assunto. antes, na verdade, assim, eu achava que sei lá, não vou ter sorte, ou eu tenho que pegar um copo de champanhe, de vinho pra brindar, porque eu Adoro. ia brindar, as pessoas falavam, não, com água não pode, Não, Marquinhos. agora Com essa água fase. não pode. Só que nesse momento da minha vida, até rola um debate, porque eu falo, meu, vamos lá. Isso, Não, na essa foi verdade, boa agora. a água é uma das coisas mais sagradas Não, da vida. desculpa. Isso é pura saúde. Não, Marquinhos, amo. Temos que discutir isso, meus queridos. Você pode ver, as Me pessoas acontece agora. as pessoas que estão aqui assistindo a gente, elas vão se identificar Não. bastante com esse tema, né? Porque, cara, você brindou, primeiro, você tá jogando toda a intenção aqui pro universo, saúde. Saúde. E primeiro, você tá jogando pro teu corpo, tá? Uma coisa super saudável e necessária. Não, Aí as pessoas. obrigatório. Obrigatório. Então, assim, aí as pessoas falam: não. Pô, Marquinhos, você não vai brindar com água, né? Escuto isso agora, direto. Acabo de viver essa experiência, já sabem, né? Porque o grupo, que eu tenho meus grupos íntimos, ainda siga uau, quanto tempo? Saúde é só com champanhe. 90 dias, que por certo agora, estamos em junho, estou terminando essa temporada, que por certo maravilhoso, tive vários, é sério, mas uma copita, uma cavazinha, não vai passar nada, tu siga. Eu falei, não, eu tenho um propósito, e o meu propósito é isso, é agora, termino em junho, ou seja, desculpa. E um momento já fiz brincadeira, porque de verdade o meu corpo, não, já fiz vários eventos no centro, eu bebendo água de coco, e as minhas amigas do vinho, da cava, da champanhe. Rui, meu querido, sabe também que Rose, cava Rose. Não, tem vários momentos que encontrei Rui não cava. E como é possível essa teoria? Saúde. Não, água não. Se a água é o mais Brindar saudável, com água não pode. não pode. Só que daí aí é uma coisa interessante que a gente pode reflexionar, né?
você ver que o ser humano, na verdade, ele é manipulado. Nós somos manipulados. Então a gente passa a acreditar em certas coisas que na verdade não tem sentido. Então como você pode falar que para ter saúde você tem que brindar uma champanhe, um vinho, uma cerveja, que está mais que comprovado, na verdade, que isso não traz nenhum benefício. Não traz. Até porque quando a pessoa ela procura, né, de repente a bebida, porque ela busca um alívio. A alma dela é como, eu vou anestesiar aqui um pouco esse momento. Você pode ver, por exemplo, eu lembro que quando eu morava no Brasil, a sexta-feira ela é sagrada para muitos, né? No Brasil, né? No Brasil. Sextou. Sextou. Mano, Que por certo eu adoro essa frase, essa palavra sextou, adoro. É muito Brasil. Sextou, então, assim, cara, o ser humano, ele passa de segunda a sexta, de repente fazendo uma coisa que ele não gosta, carregando essa energia, e aí quando chega na sexta, que sextou, a via de escape dele é o quê? Beber. Beber. Por 2 dias. E aí ele fica no sábado e domingo para se recuperar. E você sabe, eu tenho 43 anos, então se a pessoa ela bebe depois dos 40, já não se recupera tão rápido quando tem 14, 15, 18. Isso eu estava explicando um pouco pro meu filho também, né? Às vezes tem pessoas que precisam de 3 dias para se recuperar. Na nossa idade, eu tenho 43 também, somos gêmeos aqui. É verdade, precisa de mínimo 3 dias para recuperar. Exato. Assim, então, todas essas coisas que a gente está falando aqui, né, sobre brindar, saúde, é um momento que, a partir do momento que você conecta e você quer evoluir espiritualmente, você começa a ter uma percepção diferente da vida. Então, é como abre para que você possa analisar o que é certo e o que é errado. E aí que é o famoso, né, que é a onda aí do despertar. Do despertar. Na verdade que... Conecta para despertar? Não, desconecta. A empresa que eu tenho com a minha esposa chama Disconnect Connect, que é Adoro. desconectar para Desconectar para conectar. Exato. E isso eu acho que a humanidade está afetada, né? Vamos, um pouco em geral, resumindo o que queremos transmitir para a audiência, sem falar de religião, sem estar... Porque eu sei que muitos não acreditam em Jesus, não têm ideia da sua trajetória, outros ateu, como a gente chama no Brasil, ateu, né? A palavra que acredita em nada, não acredita em nada, respeito. Eu conheço muitas pessoas que não acreditam em nada. Inclusive, já fui casada com pessoas que não acreditam em nada. E respeitava, só que eu sim acredito. Então, imagina 2 opostos, alguém que acredita e alguém que acredita em nada. Imagina esses perfis. Sim. Eu sim acredito, então eu respeito você que não acredita e você respeita a mim que acredito. Mas uma coisa é certa, que não tem como não discutir, que inclusive a ciência, inclusive médicos, há casos que não tem como discutir, não tem como provar, que é o positivismo, né? Ou seja, o positivo se transforma, a energia se transforma. E eu, em primeira pessoa, falo que sim, porque eu há muito pouco tempo estava vivendo um momento muito difícil, eu passei os últimos anos por algo muito delicado a nível pessoal, que eu própria não queria aceitar, mas me afetou muito. E eu, sendo uma pessoa religiosa, eu própria passei um momento muito difícil, que estava me saindo de todo. E jovem, porque eu tenho 43 anos agora, então há 3 anos atrás eu tinha 40. Então uma mulher com 40 está muito jovem, não? E me aparecia de todo. Problema hormonal que não sei de onde sai. A parte emocional também. A parte a vida começa depois dos 40, tá? Não, para mim, eu comecei agora. Eu só para comunicar.
É que não resta outra. E depois desse meu detox muito forte, que por certo, em breve vou curtir o verão. Parabéns, tá? Por esse desafio. Estou muito feliz, estou muito orgulhosa de mim, ainda porque estou fazendo um esporte que estou muito apaixonada, que é o kitesurf. Uau. Sim, então é muito necessário, porque eu Top. tenho um treinamento forte agora, então era quase que se quero praticar esse esporte de uma maneira correta, o álcool não é bem-vindo. Ok. E a parte do meu trabalho, que amo, que é estética com propósito, fiz alguns testes no meu próprio corpo, porque se a gente tem que fazer cobaia, a gente chama, né? Nem é por isso, eu fiz por mim, por amor a mim. E também por várias razões, lancei uma linha de suplementos alimentar. Que legal, parabéns. Lá já lancei 2 produtos, que é Certo. um termogênico natural vegano Uhum. para queimar a gordura e um drenante anticelulítico enfocado muito à mulherada. Vou lançar em uma semana. Quero provar esse aí de queimar gordura. Sim, Assim, esse. tô fininho, mas. Não, esse é para você que faz esporte, você vai amar. É um termogênico vegano natural, esse é hábito para todos. Esse Que te legal. convido e quero que você prove. Falando desse tema de vegano, como terapeuta quântica, na verdade, também é uma busca por conhecimento. E eu cheguei a ler um livro que fala sobre os pergaminos, que foi encontrado no Rio Jordão. É uma universidade dos Estados Unidos que encontrou. São 148 ou 168 metros, uma coisa assim. Imagina isso. Uau. E quando você falou do vegano, no mundo quântico, é muito sério isso. Por quê? Nós temos 10 mandamentos, ok? Tem um mandamento que é não matarás. Entre os 10 mandamentos, existe esse. Nesse livro fala que Jesus, isso aí não está na Bíblia, tá? Então, fala que Jesus, na verdade, porque o corpo humano, vamos lá, o corpo humano, ele não precisa, na verdade, ele não veio projetado para comer carne. Ok? E naquela época, vamos falar, Adão e Eva, não se matavam animais. Se alimentavam de sementes, de frutas, de verdura. Ok? Então, nesse livro foi muito interessante o que eu aprendi, que foi assim, e tem muito sentido, tá? Que o não matará serve também para os animais. Por quê? O animal, na hora que ele está chegando no matadouro, e ele sabe que ele vai morrer, ele se contrai. Já aconteceu alguma vez assim de você num churrasco, de comer carne e falar assim, nossa, que duro, peguei um nervo e fica mastigando? Ai, Aí você tem que disfarçar às vezes. várias vezes. Uau. Várias. Aí você tira assim, né? Nossa, aqui. O que acontece? Nesse momento o animal, ele se contrai, que ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe, ele tem esse pressentimento. Então, toda energia fica dentro do corpo dele. E tem uma coisa que fala o suor da morte. Que quando ele sabe, até você, eu, todo mundo, o ser humano, quando ele se encontra numa situação muito assim, de pânico, vamos falar, a gente começa a transpirar. Ok? E nesse livro relata que esse suor ele é classificado como o suor da morte. Uau. Como chama esse livro? Eu preciso te passar. Eu tenho PDF aqui, te mando por WhatsApp. Tem PDF? Tem, Sim. Tem. E esse suor... Deixamos aqui o link, o nome do livro. Exato. Eu vou ter que deixar, a gente vai ter que deixar, senão as pessoas vão falar, pô, o Marquinhos não leu esse livro. O ser humano é maravilhoso. Não, é porque... eu vou te passar que é muito interessante. Tudo aqui é a conversa do vegano, né, que respeito muito. E não, é muito interessante. Que por isso já trabalhei com várias suplementação e fiz questão de lançar uma vegana em respeito a todos. Né? Sim. E aí esse suor, o que ele faz? Ele penetra
no corpo novamente. Ele sai e ele penetra. E é super mega tóxico. Então, por isso que tem algumas religiões, como o budismo. Tem religiões, na verdade, que não consome carne. Não, peraí, corta. O budismo come carne ou não? Não, né? O Não budismo acho lembro que não agora, come mas carne. acho que não. O É eu que agora, judeu. tem uma que não come, eu falei budismo. Só Não, pra mas ele lembrar. corta, só para não. É, nossa, me deu um branco, desculpa. Não passa nada. Seguimos, porque vamos ter que ir finalizando. Tem que estar às 3. Não, mas super interessante isso. Se quiser como fechar esse fechamento, que está Você interessante. corta o budismo, mas eu acho que é o budismo que não come. Você fala, algumas religiões não comem carne. Tá, continua. Vamos, Rui. Siga, Rui. Não tem, né? Exato. Mas tudo bem, eu vou falar. Você fala que há algumas religiões que não Que comem. não come carne, pronto. Vá, Aí depois fecha. E você. Exato. Então, a E- parte vegana é super interessante, né? Tá? Não é uma questão como natural, vegano, cosmética. Nem é por aí, é mesmo por respeito, né? Por respeito a todos. É igual a religião, que não estamos aqui para discutir religião, mas como você comentou, algumas religiões não comem carne, verdade, Marquinhos? Exato, Então, exato. Na verdade, assim, eu não quero incentivar ninguém, né? Comer, que coma mais carne ou deixe de comer. Eu acho que cada ser humano ele tem que descobrir. Ele tem que descobrir o que é bom pra ele. O que é exato, bom pra alma dele. exatamente. Deixando claro que cada um é dono de si, faz o que for melhor para você. Mas o que para mim é muito importante, que independente de religião, independente de, do que você decide, se você é vegano ou não vegano, se você acredita ou não, se você só acredita na ciência, como já discutimos, a ciência tem fenômenos que não se explica, que é a parte da saúde. Está comprovado que quando você está com uma mente positiva, já aconteceu, eu não sei se já passou com você, mas que você vai fazer um exame, você já vai em pânico que vai sair quando você nem sabe se tem nada. Então, às vezes, o seu estresse, o seu estado emocional te leva, inclusive, uma gripe que poderia te durar 2 dias, você está 4 pelo seu estado emocional. Ou, inclusive, um dia, você está um dia mal e você está tão positivo, você tem tanta vontade de sair, tem tantas coisas que você quer fazer. Comigo, eu sou um caso real que quando eu estou super bem, uma gripe me dura 2 dias e se acabou. Eu não tive Covid, de verdade. Bom, por chance, milagre, também me cuidei muito. Mas o tema da gripe, eu já tive gripes de 4, 5 dias, estou morrendo e meu estado emocional estava muito ruim. E eu fico aí. Então, às vezes, é até uma desculpa que você está mal e esse vírus vem e, pum, te mata. Não? Porque na verdade, quando o ser humano ele se encontra no estado delicado, seja por medo, seja por tristeza, a imunidade baixa. Perde essa potência. Porque, na verdade, nós estamos expostos a tudo, né? Muita comida processada hoje em dia, tecnologia. Então, assim, e por que algumas pessoas ficam mais doentes que as outras? E às vezes percorrendo o mesmo caminho, o mesmo trabalho. Por quê? Né? E às vezes até comendo a mesma coisa. Mas tem aquela alimentação que eu falei para o corpo emocional, que são os pensamentos. Os pensamentos e a parte energética, né? Sim. Essa parte e o que começamos a falar no início, a parte energética e essa parte como a inveja. A inveja mata, né? Temos um caso agora polêmico no Brasil, certo? Eu fiquei sabendo. De duas adolescentes O que Rui até o comentou. Rui né, Rui? comentou. Eu estou Tá em falando. choque com esse caso. Eu tinha visto essa notícia, mas foi uma entrevista do pai. Aí o Rui me falou qual foi o motivo agora, que foi uma amiga que estava com inveja da alegria Uau. que a amiga dela tinha. Então, aí volta um pouco o que a gente falou, né? Lembra que eu falei que
A inveja é sobre a alegria da outra pessoa, é sobre a paz da outra pessoa. Não é nem sobre os bens materiais, né? Como você comentou, a Os China que bens está materiais, proibindo. porque os bens materiais, na verdade, a pessoa, ela percebe que a inveja não é sobre os bens materiais até que ela possa adquirir esses bens e igualar. Então, quando a pessoa ela acha que ela tem inveja e ela começa a trabalhar para igualar e ver como uma concorrência, alguma coisa, uma competição, aí ela começa a trabalhar e tudo, e aí ela ganha esse jogo, esse falso jogo, e fala: não, pô, peraí, eu tinha inveja desse cara que comprou esse carro, mas eu consegui comprar um carro melhor. Então eu ganhei. Ah, eu tinha inveja da pessoa que tinha essa casa, então, eu tenho uma casa melhor. Só que na hora que ela conquista tudo isso, e aí? Aí ela E, por percebe. exemplo, Marquinhos, você acredita que, por exemplo, a inveja, porque é quase como um fenômeno sobrenatural, né? Hum, Porque se identifica, é um ataque energético. é um ataque energético, Uhum. porque o invejoso, como a gente chama, às vezes ele próprio está mal, ele não sabe que é um invejoso, ou sim. Isso, na verdade, eu não tenho que discutir, porque ele identifica, o invejoso sabe que está tendo inveja da outra pessoa, ou como seria essa parte energética, se você Vamos lá. poderia, se você tem algum conhecimento Sim, vamos lá. desse. Vamos entender, por exemplo, o lado do invejoso, né? A pessoa, ela tem inveja do quê? Do que ela não tem. Vamos partir aí do princípio, ok? Então a inveja, ela surge desse princípio. Ele começa a almejar aquilo que ele não possui, igual. Então ele acha que a felicidade está naquilo. E aí tem um problema que é a falta de gratidão do que tem, ok? Então, o invejoso, na verdade, ele não valora o que tem. Ele está sempre querendo algo para satisfazer. Em vez de agradecer o que tem e focar no que tem, porque daí ele vai subir a frequência dele e vão vir coisas melhores. Aí começa o segredo. Aí é onde vem o Totalmente. segredo É um da segredo, mudança. né? É um É um segredo segredo. total, É um total. segredo. Bom, fechando nossa conversa, é muitas coisas para discutir, porque de verdade a inveja é algo também que eu vejo supernatural, é algo que não tem como explicação, como o caso dessas meninas, como um adolescente pode matar outras por inveja, por alegria. Eu não consigo entender Ok. esse fenômeno, sim, dentro do que eu sou, do que eu vivi, toda a minha trajetória desde criança até aqui. Esse fenômeno a mim me afeta muito como pessoa, como ser humano, que eu posso dizer em primeira mão, as pessoas não sabem quem eu sou, não sabem de onde eu vim, não sabem nada de mim, só me vê por aqui, não sei quem me vê, mas acredite que se tem algo na minha vida que jamais foi aplicado, é essa parte da inveja. Que Eu não bom. sei que sentimento é esse de inveja. Perfeito. Eu não conheço esse sentimento e posso estar muito orgulhosa. Primeiro que eu vou tão no meu mundo, eu vou tão como focada para frente. A minha trajetória é sempre olhando para frente que eu não tenho nem tempo, não vou dizer mentiras que não olho para trás, e quando olho para trás há algo que sim que me afeta, que a nível energético quero trabalhar, que com meu querido amigo quero trabalhar isso também, a parte quântica, cuidar minha parte energética, que já estou cuidando, estou em um detox muito forte, que vou sair esses dias, porque vou praticar um esporte e vou curtir um pouquinho, porque é verão, Tá né? certo. Mereço. Lógico, muito. Mas a minha frequência está mais alta que nunca, estou preparadíssima para dar tudo de mim, porém vou cuidar da minha energia, porque eu tive um momento que eu dei tudo, fiquei sem nada, isso não pode ser. Por Exato. isso, caí como eu caí, mas a minha parte, principalmente essa parte energética, que é essa frequência de inveja, essa frequência de falta de gratidão, Uhum. essa parte de olhar para trás me afeta, há algo que me afeta muito na vida. Isso sim eu não entendo. As pessoas que mal agradecidas, as pessoas que, inclusive dos momentos ruins ou algo que passa negativo, você pode simplesmente aprender disso.
Estamos sempre aprendendo. Em meus piores momentos da minha vida, sabe o que eu faço? Eu falo com Deus, o Deus que eu acredito, cada um tem os seus, e falo: por que isso aconteceu? Coloco sempre a culpa, que também é mal, essa parte eu sei, mas eu sou feliz assim. Coloco sempre a culpa em mim, no sentido como nunca coloco na outra pessoa, sempre coloco como: ok, me equivoquei, errei, Hum. Eu acho que aprendi. aqui tem um ponto, desculpa te interromper, mas tem um ponto aqui delicado que, na verdade, você não precisa nem colocar a culpa em você Isso eu sei que é e não precisa errado. nem colocar a culpa na outra pessoa. É a maneira que eu faço, Marquinhos, como para não. É uma maneira que eu tenho, que eu sei que está mal, tenho que É. trabalhar essa Não, eu parte. te entendo, mas assim, é importante você mudar essa atitude, porque isso vai afetar muito a tua energia. E o Sim, teu corpo afeta, energético, e afeta afeta. muito, você sabe. Então, na verdade, aceita, mas fica neutra. Então, assim, não precisa acusar a outra pessoa. Ah, aquela pessoa é culpada de Não, tudo. não, não, Mas, isso eu não faço, não e acuso, não. muito menos você. Essa parte, assim, quando eu falo acusar a mim, eu falo sempre ok. Nem é a palavra acusar, vamos retirar essa palavra. Não é a palavra me acusar, é a palavra como aceito, me equivoquei, já está. Neutralizo e vou em frente. Não tenho um sentimento de ingratidão, de inveja, de nada disso. E esse, em primeira mão, eu explico, é a chave do sucesso para você ir para frente. Você não tem como estar com esse sentimento negativo, invejando a outra pessoa, ou o sorriso, a energia, ou que a pessoa tem sucesso, ou que a pessoa tem forças. Porque você também pode ter se você trabalhar a sua parte energética. Se você simplesmente focar em você próprio, primeiramente amar você em primeira mão, né? E olhar para frente e ser grato por Exato. todo, né? Porque a falta de ingratidão, normalmente quem é ingrato é invejoso. Eu penso que Exato. esses dois fenômenos de inveja e ingratidão são muito juntos, acredito. E se Exato. tem algo que eu tenho muito é gratidão. Eu sou grata por tudo. Eu sou grata como, uau. Eu sou como, inclusive, eu brinco com amigos, e os que me conhecem intimamente sabem. Eu sou igual o filme, né, da Alice. Eu vivo num mundo que é um mundo de Rose. O mundo de Rose Mendes, eu vivo como Alice no País das Maravilhas. Eu acho que tudo é muito lindo, tudo. Eu vivo num mundo que quando eu saio dessa caixinha, eu falo, uau, quanta maldade, quanta escuridão, quanta falta de energia positiva. Várias pessoas eu encontro quando eu trato uma pessoa em cabine, um amigo, me abraça, me toca e diz, uau, que energia você tem. E me faz feliz, porque eu vivo nesse mundo energético. Não, e esse é o segredo, na verdade, para tudo. Para tudo, em todos os setores da vida. Porque, assim, na verdade, ninguém tá, ninguém quer estar com uma pessoa, por exemplo, com uma energia baixa. Que nem, por exemplo, se você entra em busca nesse momento da tua vida, não, a pessoa que está ouvindo que está solteira, alguma coisa, e fala, nossa, meu, eu tô solteira, não sei o quê. A partir do momento que ela cuidar da energia dela, ela consegue conectar com as outras pessoas, né? Pode ver, se tem um grupo de 5 pessoas e tem uma pessoa com a energia muito baixa, muito negativa, e você vai fazer uma viagem, essas 4 vão entrar num acordo e vão falar, meu, aí entra, gente, não vamos convidar aquela pessoa não, porque assim, Que não por triste. nada, e é É triste, e é triste. triste deixar aquela pessoa de lado, né? Mas você pode ver que não, é que se aquela pessoa vier, meu, vai acabar com a viagem. Nossa, Marquinhos, inclusive, por exemplo, outra coisa que Rose Mendes sempre foi a rainha, que isso agora estou cuidando, audiência, estou aprendendo, por isso aqui temos um terapeuta quântico, é meu terapeuta, que tenho que aprender, não tenho que, essa parte sim tenho que trabalhar, Ok. e não me culpar, de não ficar, porque é assim. Marquinhos, várias ocasiões da minha vida e até hoje sou afetada a cada dia por isso. Como eu tenho essa parte, essa frequência tão alta, energética, né? Ou seja, positiva. Em outras palavras, para o que não entende o que é terapia quântica, o que é estética, guru de estética, que também eu tenho uma parte energética forte aqui, tem uma parte de amor, é muito amor. Eu faço estética por amor.
Ou seja, ao dia de Perfeito. hoje, quem faz uma estética, eu faço por amor, porque eu amo. E o amor só pode vir algo positivo. Total. Tem que vir. Quando você faz as coisas por amor, porque eu acho que o que falta também hoje é amor. As pessoas não amam, as pessoas não se importam com o outro, as pessoas não ajudam, as pessoas só querem, as pessoas são egoístas. Ou seja, o mundo é como um mundo é muito falso. Então, essas pessoas com elas próprias têm que estar muito mal quando estão sozinhas. Você tem que estar bem quando você está sozinha. Você não pode estar bem só quando você está acompanhada, quando você está com álcool numa mesa, uma festa. Você tem que estar feliz com a sua essência, com você próprio. Porque se você não amar você próprio, quem vai amar? Essa é a base. Aí o que você fala, né, do amor próprio, na verdade, dos 10 mandamentos, eu defino os 2 primeiro como uma base sólida muito forte, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Quem Então, faz isso ao dia de exato. hoje? Então, no segundo mandamento foi o que você falou. Como que você consegue amar a outra pessoa verdadeiramente se você não se ama, se você não se respeita? Então, isso, na verdade, aqui Deus define, né, o nosso combustível da vida. E quando eu falo amar sobre todas as coisas a Deus, porque daí o teu foco emocional, né, o teu pensamento está conectado com o Criador, com o Pai. Então, minimiza muito a dor aqui na Terra. Porque daí você começa a aceitar de tudo que acontece na sua vida, seja bom ou ruim, é para tua evolução espiritual. Então, 100%. a caminhada fica mais leve, né? Porque você empieza a confiar, viver pela fé, né? Então, assim, tem certas coisas que realmente acontecem e abalam um pouco, com certeza, mas a partir do momento que você entende o segredo, que é amar a Deus, por isso que tem muitas músicas que eu ouço, muitas passagens na Bíblia que fala, né, de você adorar a Deus mesmo nos momentos ruins. Exato. Porque ali você está sabendo que faz parte do processo. Faz parte do Dessa processo. vida, né? Porque, assim, e tem que saber, às vezes, também falar para certas pessoas, porque quando a gente fala muito de estatística e tudo, às vezes fica uma coisa meio negativa e não é. Você não precisa baixar a tua frequência para dar algumas informações, que nem, por exemplo, você que é brasileiro, eu sou brasileiro. Você sabia que o Brasil hoje é o país número 1 da América Latina com ansiedade? Não sabia isso. Uau. Número 1. Mais que Espanha? Não, só da América. Só da América. Ok, da América, Número 1. ok. Só que daí você para e pensa. Pô, peraí, o Brasil sempre teve a fama do quê? Um país Positivo. alegria, não sei isso. Mas essa estatística vem agora por causa dessa geração. Eu sou de 81. Na minha época não tinha celular, não tinha redes sociais, não tinha essas coisas, né? Então, hoje em dia, essa geração que está vindo, não é que está manchando a nossa alegria, né? Porque o Brasil, nós que moramos aqui fora, o Brasil ele é conhecido pela alegria, Uau. por esse entusiasmo de viver. Eu lembro, há 20 anos atrás, quando eu cheguei em Barcelona, onde chegava brasileiro, samba, Rio de Janeiro, já aquela coisa, aquela alegria, que não sei o quê. Hoje em dia, não. Hoje em dia mudou. Então, na verdade, não é que é um assunto negativo, mas é um assunto para ser tratado. Que é o nosso objetivo, que é o teu objetivo, que é o meu Sim. objetivo de trabalho, é usar as redes sociais também para isso, né? Porque até o Rui que tá aqui, né? Não dá para ver aqui, mas, porra, é um craque. É um craque. Rui. Ele é demais. E No ele próximo podcast, o Rui vai estar tem que aqui estar falando. aqui, meu. Tem que deixar aí essa gravação aí automática aí. Você tem que estar Sim. sentado aqui com a gente, que é um cara que sabe muito. E Rui, não dá pra vir aqui, Rui. E é um cara que Pra tá. despedir aqui. E outra coisa, tá? Aparece aqui. E eu vou te falar. Porque aqui Eu vou te falar, vem aqui. podcast é polêmico. Vamos É, passar o dia o aqui número 1 de Barcelona, o estúdio La Fábrica. Olha aí, Aqui, ó. olha aí.
Daqui, qual câmera, Rui? Aqui, hein? Esse é o Rui esse é o número homem. Esse é o homem. Esse é o homem. E é verdade, eu não sabia, gente, porque vivo 23 anos fora do Brasil, tem muitas coisas do Brasil que... Mas é verdade, tá exagerado. Tá exagerado. Então, isso também é um podcast, temos que gravar, Rui, já vamos já embora. Que Sabe nosso uma coisa que eu gosto de vir aqui? Porque o Rui é um cara que eu conheço faz um tempo, só que é um cara que ele adora buscar conhecimento. Então, quando a gente se encontra e eu falo de um assunto, e ele me dá mais informações. É verdade. E isso é maravilhoso, porque na verdade, a gente precisa, às vezes, ter essas estatísticas, essas informações, né? Então, quando eu falei com o Rui sobre isso hoje, falei, cara, pô, você viu no Brasil como que tá? Mas também não tinha as redes sociais. Aí eu falei da China. Ou seja, tá da China, né? Então, a seria China, um detox digital não, a China também. anulou, né? A China anulou os influencers sobre ostentação. Cada chinês que tem milhões de seguidores e ele começa a ostentar, é uma lei agora na China, eles anulam. Aí o Rui deu uma informação também que o pessoal do Facebook, né, Rui, dono, todas essas coisas, querem eliminar as pessoas que estão utilizando as redes sociais, de repente para vender algo, ou para subir algo, ou um assunto sem sentido. Né? Então eu acho que o pessoal, eles estão percebendo o poder da influência que tem as redes sociais. E já que tem as redes sociais, vamos usar para o bem. Vamos usar por bem. Exatamente. Essa é a nossa missão, o nosso objetivo. Com certeza. Usar por bem sem como seria... Não estamos aqui para julgar, ao contrário, Não, estamos para humanizar, vamos ter mais propósito, mais amor, menos inveja. Como terapeuta quântico, que palavra você queria deixar para o público? Em outros podcasts podemos seguir discutindo, vamos investigar, vamos estudar muito para trazer informação relevante, informação de valor. Sim, porque já que as redes sociais têm um poder tão grande, por que não utilizar para o bem? Né? Isso do caso das adolescentes do Brasil é terrível. Isso é algo que tem que ser discutido, tem que ser como... Não é possível, ou seja, a inveja está matando essa parte energética, usar as redes sociais. A desigualdade vai existir sempre, né? Nós viemos de um país de desigualdade, isso não há o que discutir, que está muito melhor do que a nossa época. Eu sou de 81, também eu lembro que o Brasil, há 26 anos atrás, não é o Brasil. Quando eu deixei o Brasil, que foi quando eu decidi, eu não quero viver nesse país. Amo minha nação. No momento que eu decidi, deixo o Brasil, foi exatamente por isso, pela desigualdade. Então, foi o que eu gostei muito de Europa, foi essa igualdade. Que também, não vou dizer que aqui não tem coisas também que afetam, né? Que é outro podcast que não vamos falar de business, mas a parte também de empreendedorismo, de todo em Europa é muito complicado, como em qualquer país, mas a desigualdade é algo que afeta, né? Eu acho que o importante é respeitar cada um, sem falar de classe social. Eu acho que vamos ser humanizar, mas sem as duas partes ser afetadas. Eu sei o meu lugar, você sabe o seu. Eu te respeito, você me respeita. Quando a gente fala de desigualdade social, na verdade, obviamente a gente leva para o lado econômico. Exato. No mundo espiritual, na verdade, quando a gente liberar esse corpo físico, do outro lado, na verdade, você acha que importa o que você conquistou aqui? Importa Zero. a quantidade de empresas que você teve? Importa a quantidade de dinheiro que você Zero. vai chegar lá e vai falar assim, ó, eu consegui gerar 20 milhões. Tá na minha conta. Tá lá, ó. Então, no mundo espiritual, na verdade, eu acredito muito nisso, que lá a pergunta vai ser o seguinte, não que vai ter um julgamento assim, entendeu? Mas eu acho que vai ser assim. O que você fez? O que você contribuiu nesse período que você passou por essa dimensão? Qual foi a diferença que você marcou na vida das outras pessoas? Foi positivo ou foi negativo? Porque tem uma passagem na Bíblia que fala que uma maneira de eliminar os pecados
é quando você conquista uma alma para Deus. E aí você pode ampliar, né? Então, de repente, conquistar essa alma para Deus é transformar a vida dessa pessoa de uma maneira positiva. Porque a partir do momento que você transforma a vida dessa pessoa, você não está transformando só a vida dela, você está transformando gerações. Então você já está contribuindo para uma nova geração. Então é muito importante a gente ter esse impacto na vida das pessoas de uma maneira positiva. Pelo menos deixar uma semente ali. Porque às vezes não é imediato. Algumas pessoas sim, a mudança é imediata. Mas para algumas pessoas às vezes demora um pouco. Mas a partir do momento que você deixa uma semente ali, uma, duas, você pode estar em paz. Pode estar em paz. Meu querido, temos que deixar nosso podcast, porque senão vamos passar aqui o dia inteiro falando, e Rui também tem que ir, temos que ir. Que mensagem você gostaria de deixar como um terapeuta quântico, como essa parte espiritual, com todo isso bonito que falamos hoje, que na verdade essa mensagem para a audiência que sim, não vamos levar nada, vai ficar tudo aqui, absolutamente todo. Cada um respeitando a igualdade. Viemos de um país que não há igualdade, mas o que é certo vai ficar tudo. Sim. Cada um no seu mundo, daqui vamos sem nada. Então, que mensagem deixamos hoje para a audiência? A mensagem que eu quero deixar no coração de cada pessoa que está assistindo isso, que cuide muito da sua energia, que cuide muito da sua paz, da sua alegria, porque todo mundo merece ser feliz. Todo mundo merece ter paz. E que nós somos pura energia. A tua energia define quem você é. Porque no mundo quântico, a energia fala por você. É o idioma único. Eu estou falando com você aqui agora, usando o português, você está me entendendo, eu estou te entendendo. No mundo energético só existe um idioma, que é a frequência, que é a energia. Não importa a religião, não importa de onde você é, não importa a sua origem. O que importa no mundo quântico é a tua frequência e a tua energia. E a parte também não importa o seu nível social, sua classe social. Aqui falamos de energia. De energia. O campo energético, na verdade, ele vai conectar com a tua frequência. Como você falou da parte econômica, não tem sentido porque tem muitas pessoas com muito dinheiro cometendo suicídio. Exato. Então, essa parte econômica no mundo espiritual, no mundo energético, não tem sentido. Porque se fosse assim, os milionários, ninguém tirava a própria vida. Não é verdade? Não, e eu já escutei várias vezes, uau, o que você tem? Te passa algo. Se eu tivesse dinheiro, tivesse rica, ou quando eu ganhar muito dinheiro, tudo melhoraria na minha vida, eu desapareço. Já escutou isso alguma vez? Sim, claro. Mas são as pessoas que nunca tiveram dinheiro. Né? E eu respeito, porque assim, eu entendo. Eu entendo que a pessoa, às vezes, ela precisa viver certas experiências para viver em primeira pessoa e tirar uma conclusão e ter uma percepção. Só que se ela conseguir observar às vezes sem viver isso, mas só analisando, aí ela vai ver que tem várias pessoas. Também não falo que tem pessoas também que não têm dinheiro que cometem suicídio. Claro. Aí que tá o segredo. E também há pessoas também milionárias que são muito felizes. Exatamente. Tem uma frequência incrível. E com propósito de vida, e utiliza esse dinheiro para transformar e impactar mais vidas. Para mim, não tenho certeza. Em primeira mão, te explico. Já tive dinheiro, já tive nada, já tive muito dinheiro, já vivi diferentes experiências. E no mundo energético, importa zero. No mundo espiritual, em primeira mão, posso dizer que tenho uma experiência das duas versões. E esse pensamento que amanhã, se eu tiver milhões na minha conta e vou não sei onde, e você acha que vai ser muito feliz... Não, porque a felicidade é energia, vem de dentro. Não, se tivesse, assim, nada contra quem tem dinheiro, que assim, realmente, se você tiver um propósito, o dinheiro é muito interessante. Um propósito... É muito, muito interessante você ter melhor, dinheiro. Se tiver propósito, também não vamos ser hipócritas, é melhor ter dinheiro, isso sim.
Porque o dinheiro te proporciona muitas coisas. Só que na verdade, o mundo espiritual, ele define isso, né? Porque se tivesse muito sentido a gente ir atrás dessas conquistas materiais, se isso realmente fosse a coisa mais importante da vida, a gente poderia levar alguma coisa embora. A gente, né, Mas infelizmente não na levamos hora nada. do famoso caixão, são 7 palmos abaixo da terra. Na verdade, ali teria algumas gavetas e fala, pô, peraí. Então a gente pode levar, porque isso aí, na hora que eu chegar na outra dimensão, isso aí vai contar. E não conta. Não conta. Não conta. Então, na verdade, já define um pouco como é o mundo espiritual, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo é isso, que todo mundo possa focar na sua paz. Antes de ter paz, o grande segredo também é ter confiança. Ter confiança, se olhar no espelho, acreditar em você, Se amar, se né? amar. Não ser esse grupo que, quando comentamos sobre isso, eu conheço várias pessoas que adoraria ajudar mais, mas tem casos que também não está nas nossas mãos. O meu caso que tem essa parte espiritual, faço estética com propósito e tento levar toda a minha energia positiva aonde eu passo, sobretudo o meu mundo, que é o mundo feminino. Trabalho com mulheres há 26 anos, então eu sei do que eu estou falando. E conheço vários o mundo feminino de pessoas que exatamente igual você falou, já vivi em primeira mão experiências do grupo dizer, uau, de verdade, tu convidou essa pessoa outra vez, o que tu tá fazendo com essa pessoa outra vez? Já escutei de outro grupo. Sim. E eu dizer, não, eu faço por amor, eu quero ajudar essa pessoa. E ajudei, e no final até terminei, porque isso é passado, como você falou, eu tenho que cuidar da minha parte energética, que no final terminei prejudicada porque quero sempre ajudar com a parte energética, porque Rose, entendo que essa pessoa não está bem, ela precisa da minha energia positiva, a ponto de me quitar, de tirar toda a minha energia e eu ficar assim, sem nada, e os outros, uau, como tu pode aguentar? E essa mesma pessoa, com essa energia, com essa frequência tão ruim, quem quer estar ao lado de uma pessoa com uma energia, uma frequência tão mal? Tá claro que você não vai conseguir ter um companheiro ou companheira, independente né, do seu sexo, do que você gosta. Ninguém quer acompanhar uma pessoa negativa, uma pessoa que tem uma energia mal. E não tem nada a ver com a sua beleza física, porque acontece muitos casos que tem mulheres maravilhosas e ninguém quer estar ao lado dela. Lamento. Então, como se explica isso? Eu já vivi essa experiência. Porque, na verdade, antes da conexão física, é a conexão energética que existe. Porque tem um estudo nos Estados Unidos que fala que a beleza, ela atrai, ela dura seus 15 minutos, tá? Depois já é o conteúdo, já é a energia que fica. Então, os primeiros 15 minutos pode ser alguma aparência física que atrai tudo, mas depois já não é a aparência física. Mensagem para finalizar: cuidar da energia, cuidar do seu espírito. Acreditar em você. Acreditar em você. Ter essa firmeza. Exato. Essa é a base sólida para viver, na Porque, verdade. sem Não se dúvida, comparar com ninguém. Não se comparar com ninguém, ter comparar mais com ninguém. gratidão, mais amor e resultados que essa pessoa pode ter para quem está escutando. Se você se sente identificada, que sente que sua parte espiritual precisa ser renovada, esse é o momento. Há muitas maneiras de renovar a energia. Uma coisa que eu acredito muito, cada pessoa que vai assistir, essas mensagens são para essas pessoas. Sim. Porque a própria frequência dela, o momento de cada uma, independente de a gente conhecer essas pessoas ou não, cada pessoa que está assistindo essa entrevista, esse bate-papo, a própria energia dela, a conexão, está trazendo esse vídeo para ela. Então ela tem que estar atenta a essas mensagens. Porque é um momento de vida que ela está de transformação. E a alma dela está por dentro gritando por evolução. Só que às vezes ela está debaixo de uma manipulação que não ouve a alma dela. Então eu tenho certeza que cada pessoa que vai assistir isso, esse vídeo, esse áudio vai transformar a vida dela. Pode ter certeza.
Amém, amém, amém. Enviamos um beijo para o público, um abraço forte, muita energia positiva, que você reconecte com você próprio, porque cada pessoa, cada ser humano nesse mundo tem essa parte dentro. Você precisa descobrir, buscar ajuda, buscar terapeutas quânticos, buscar estética com propósito para cuidar do seu físico. Há muitas possibilidades, sem falar em religião, buscar o que seja, qualquer, mas conecte com seu espírito, que tenho certeza, se você, as pessoas que estão passando por uma depressão, por um estado emocional afetado, esse grupo de pessoas que está brigando com todo mundo, que eu quero encontrar eu quero me casar, eu quero um namorado e não aparece nunca, nem vai aparecer se você não cuidar dessa parte. Sim? Exato. Então, que possa sentir toda a nossa energia positiva. Rui, qual é a câmera essa, né? Para dar adeus. Tchau. Rui, obrigado mais uma vez. Rui, Com público. certeza, Estúdio La Fábrica, o melhor estúdio de Barcelona. Não só pelo local, tá? Mas por esse cara. Esse cara aqui atrás. Uma das coisas que eu admiro muito no Rui, de várias, eu vejo o entusiasmo que ele tem de fazer que cada pessoa possa evoluir profissionalmente. Isso é muito importante, Rui, de verdade, assim, eu sei que tem pessoas que vêm aqui, Coraçãozinho pra Rui. Não é só vamos produzir conteúdo, não, cara, ele se preocupa, ele apoia, ele dá conselhos maravilhosos. Obrigado, Rui, mais uma vez Rui, pela atenção, pelo carinho. Obrigada, audiência, vamos voltar aqui com muita informação de valor, muita conexão. E Rose, muito obrigado. Obrigada a você. Aonde podemos te encontrar para fazer? Já aproveitando aqui, aonde posso agendar uma sessão com esse terapeuta quântico maravilhoso? Muito prazer. Recomendo, porque sou fã, é o meu terapeuta e de verdade me ajuda muito. Eu tenho o meu Instagram, que é o Marquinhos BCN, e tem um Instagram que é Disconnect to Connect. Ok? Então, nome. Quem não achar, entra no Marquinhos BCN, que eu mando o outro Instagram. E, Rose, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Te desejo muito sucesso. Que Deus possa usar você para transformar muitas vidas, que eu tenho certeza que essa é a tua missão. E parabéns pela valentia, que eu sei que você é muito valente. Obrigado, e conto contigo. Vamos estar aqui, você vai estar aqui. Tamo junto. Me ajudando, trazer conteúdo, ajudar. E podemos chegar a muitas pessoas. Perfeito. Obrigado. Sim? Um beijo, tchau, até a próxima. Obrigado, Rui.